Então, primeiramente, boa noite a todos os participantes. Estamos chegando aí na reta final do ano, né, pertinho do Natal, e eu trouxe hoje uma sergipana, né, forte, arretada, que empreende aí há muito tempo, né? Fico feliz dessas conexões do clube, a gente já está aí travando, indo para outros lugares, né, para outros estados. E a Gabriela tem uma experiência de mais de 20 anos, né? Isso é muito importante a gente ressaltar. Você olhou ali a necessidade do mercado, pensando em sustentabilidade empresarial, trouxe ali a questão de dirimir, né, os abusos de poder, desmistificar o mito, né, que o empresário tem, que é totalmente ali, né? Ah, o empresário é contra o meio ambiente, não é isso. Então, já foram mais de 5.000 licenças ambientais. E quero falar também que você é mãe de duas princesas, que, gente, assim, as filhas dela dá vontade de apertar. Eu vi as fotinhas no Instagram, dá vontade de apertar aquelas meninas. Mãe de pet, né? Sócia da Two Up. A Two Up é um projeto lindo, né? Que é um hub de crescimento para negócios de mulheres. Tá? Então, quem tiver ali, segue a Two Up também. A gente fala que essas conexões são muito importantes entre grupos de mulheres, né? Então, a Two Up veio para impulsionar também os negócios, pegar na mão as empresárias, né? E tem a Terra Nova Negócios também, que é um hub de desenvolvimento imobiliário. E o que mais? A criadora do Kids Business, né? Que é um projeto que ele prepara ali a criança, né? Prepara o seu pequeno para o futuro. Porque hoje, Isso. imagina, se não existe faculdade para empreender, imagina se existe escola de empreendedores para criança. Não existe. Então, hoje você já nasce precisando aprender a se virar, né? Então, contei um pouquinho aqui da trajetória da Gabi, então olha que poder essa mulher tem. Parabéns pelos projetos, né, por todas as iniciativas. E isso que você está fazendo muda o mundo. Né? Eu falo que tem pequenas coisinhas que a gente faz que impulsiona, né, para um mundo melhor. Então, Gabi, o momento é seu e vamos falar sobre o assunto, porque sustentabilidade, eu quero todo mundo mais verde no término desse webinar, por E, favor. pessoal, primeiro agradecer, né, a Ariane, a todos que fazem parte aí do Clube de Empresários e de Empresárias da FGV, e, enfim, de todos que se conectam a eles, as oportunidades, negócios. Eles sempre têm esse momento de palestras, né, esse bate-papo, essas informações que levam ao conhecimento e podem mudar e melhorar, transformar grandes empresas ou médias, enfim, empresas em negócios, melhorar o seu rito, melhorar a abertura do seu mercado. Todas as informações que aqui vêm, que eles buscam trazer, sempre trazem melhoria para o negócio de uma forma geral, porque conhecimento e informação é tudo, né? E comunicação é quem move o mundo. Bom, de fato, eu trabalho há 20 anos no mercado ambiental, né? Então, sempre trabalhei nessa área praticamente, né? Porque, né, eu tenho a carinha aí, né? Tem um pouquinho a mais do que isso, do que 20 anos. E aí foi a minha vida inteira, desde os 19 anos, sempre trabalhando na seara ambiental, desenvolvendo projetos na área ambiental. Fui professora na área ambiental também, durante 4 anos. Fui concursada federal na área ambiental e pedi exoneração para ser empresária. E como empresária, a Ariane falou aí, eu já trabalhei e já fui responsável, corresponsável de mais de 5.000, agora eu vou recontar, licenças ambientais. E no Brasil, a gente atende mais de 10 estados e estamos aí à disposição de todos os estados para trabalhar na mitigação de conflitos ambientais e sanitários. A gente atua nessas vertentes que estão correlacionadas. E é por essa razão que a gente vem discutindo há um tempo a questão da governança corporativa, e dentro dela, é claro, dentro dele, um dos instrumentos é a sustentabilidade empresarial, que é onde eu entro com mais força, porque eu atuo com muitas indústrias, atuo com muitos empreendimentos imobiliários, empreendimentos turísticos, e vou usar alguns exemplos aqui para que vocês entendam o que é isso, por que que isso é importante para os próximos séculos e de onde nos surgiu. Começo falando para vocês que a governança corporativa ela não tem relação direta com a questão ambiental. A questão ambiental é um dos nuances, assim como a questão social e econômica, que são diretrizes interligadas, são pilares da sustentabilidade. Mas a governança corporativa ela veio mais para a questão da empresa se mostrar para o mundo, para os stakeholders, para pessoas, colaboradores, geral, o que ela é, o que ela representa. É um teaser
em tempo real, digamos assim, para que facilite na governança a acessibilidade, a equidade, não é? A transparência. Então, você tem que prestar contas com mais veemência, com mais assertividade. Então, a governança corporativa ela nasce da necessidade lá da Revolução Industrial, que é balizada pela sustentabilidade, que nós vamos falar já já, da sustentabilidade empresarial. Vocês me ouvem? Vocês estão aí, todo mundo? Sim, muito bem. Tá? Porque me parece que fugiu aqui as fotinhas, as imagens. Então, a governança ela veio da necessidade da responsabilização. Vê, há muitos anos atrás nós vivemos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial veio com uma repercussão muito negativa na visão ambiental, de utilização indiscriminada de recursos naturais. E aí nasceu a necessidade de se criar políticas e mais políticas que mesclassem o desenvolvimento, que aí vem a governança corporativa, com as questões do uso dos recursos naturais e com a questão do desenvolvimento potencial, mesmo que de atividades potencialmente poluidoras. Nós não tínhamos como sobreviver ou crescer se nós não existíssemos e poluíssemos. A gente precisa desenvolver dessa forma, a gente precisa usar os recursos naturais. Não há como a gente viver sem isso. Então, tudo bem que assim seja, mas que a gente passasse a mitigar isso e trazer medidas de compensação. E essas medidas de compensações, elas não são medidas apenas para o ambiente. Quando a gente fala ambiental, nesse sentido, a gente fala voltada à questão natural. Embora eu deixo claro que meio ambiente, que na verdade não existe o meio, né, mas o meio ambiente, popularmente falando, que é o ambiente, ele é tudo, né? Eles são seres inanimados, seres com vida, a cultura, né? O ambiente de trabalho, os ambientes cibernéticos hoje em dia que a gente convive. Então, o ambiente é tudo. Mas, definindo tipologias, a gente fala aí que é a questão dos recursos naturais. Então, quando a gente passou a tomar conta disso, a gente disse o seguinte: olha, para você governar, para você desenvolver, não adianta você trabalhar só isso. Isso precisa ser compensado com um benefício social. Onde é que ficam as pessoas? Onde é que fica a comunidade ao seu redor no ganho indireto ou direto do seu desenvolvimento? Então, Pergunta boa de se essa fazer, pergunta passou até para o pequeno empreendedor, viu? todos. E eu vou dizer que Assim, é fácil fazer isso. Não tem esse custo. Você, olha, as empresas pararam de pensar com inteligência. Eu vou entrar num assunto, mas eu vou voltar. O mundo digital fez eles acelerarem tanto a necessidade de estar no mundo digital, de criar, que pararam de pensar em estratégias que gastariam menos, que seriam ações pontuais na comunidade que fariam com que se propagasse e reverberasse muito mais o nome deles do que o próprio tráfego pago, do que o próprio consumo de vídeo, tenho que falar, tem que estar, mas você poderia fazer isso beneficiando terceiros e você ainda aumentaria a visibilidade dos stakeholders, que é que realmente vai fazer se transformar em leads ou vai fazer com que a sua empresa cresça mais. Mas, voltando, então, quando a gente trabalha com a governança corporativa, para você colocar ela e começar a desenvolver isso para pequena, grande, média empresa, vai depender também muito do tipo de negócio. Por exemplo, a Petrobras, que é uma estatal, é uma empresa, né, ela tem conselho de administração independente, que podem tomar decisões independente do contexto da empresa. É uma possibilidade, é um dos instrumentos. Auditorias, você pode contratar por fora, você pode fazer, né? Mas você tem que estabelecer padrões de auditoria, porque um dos pontos da governança corporativa foi a introdução da sustentabilidade e a manutenção da conformidade. E quando eu falo conformidade, eu não estou falando só de conformidade ambiental, é atendimento de todas as legislações, é conformidades trabalhistas, é conformidades de mitigação de riscos, enfim, são diversos tipos de conformidade. E aí você precisa estabelecer uma frequência periódica dessas análises. Por quê? Amanhã, quando você for vender para o comércio exterior, ou quando você for fazer uma venda maior, enfim, se é uma indústria, você fabrica e vai vender em outros lugares, vai ser exigido para você determinados tipos de selo, determinados tipos de certificações, e que você só vai alcançar quando você tem essas coisas todas padronizadas na sua empresa. Desde da parte operacional, a parte de gestão, a parte financeira, tudo isso tem que estar muito bem organizado, em e-books muito bem detalhados, para que a gente possa
analisar. E isso tem que ser transparente. Quem começou a trabalhar muito com isso agora da transparência da prestação de contas dessas situações foi a Magazine Luiza, por exemplo. Começou a trabalhar bastante isso, porque ela não fazia isso antes. E aí, quando começou a questão política, que ela começou a se introduzir, aí as pessoas começaram a cair em cima dela, ela teve que começar a fazer um trabalho para manter as ações de investidores. Então, precisou-se criar esse ambiente de transparência que é parte da governança corporativa. E Gabi, só complementando a governança, tá? Para você complementar esse assunto. Quando a gente é pequeno, vamos pensar no crescimento, né, exponencial assim que vai acontecendo ano a ano. O ideal é já começar a criar essa governança, mas o sócio participando ou não, ele dando poder para outras pessoas. Depende do papel do sócio, Ariane, vou ser bem franca. Tem sócios que, se ele não tem a mentalidade preparada para o desenvolvimento, ele não vai conseguir fazer com que a empresa cresça. Então, é bom que ele só faça um tipo de gestão, que é o que ele tem que fazer. Vamos supor que você tenha dois sócios, um com a mentalidade de expansão, porque existem essas diferenças, né? E o outro que é uma mentalidade mais medíocre, mais mediana, e que faz os pagamentos. Então, fique ali, meu filho, fazendo os pagamentos, me dê as questões e deixe que eu faça o resto. Porque é difícil você incutir na cabeça de determinadas pessoas, isso é ser humano, dessas questões. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que ela passou anos tentando se certificar pela 17025. É uma ISO de qualidade laboratorial. E eu, técnica em química, participei e tal, e foi. Mas o dono dizia, não entendo para que isso, mas a Petrobras exigia para manter a contratação deles em empresas e indústrias que faziam análise do efluente bruto e o tratado para saber a diferença, para emitir para os órgãos ambientais, para mostrar a conformidade deles, que também era uma exigência do mercado, dos grandes supermercados, por exemplo. Ele exigia, então ele não queria fazer, chegou ao ponto que a empresa falia, ela não existe hoje mais. Por quê? Porque não teve, ela não podia concorrer, ele não tinha a documentação da acreditação dessa ISO. Então, a mentalidade do dono fez a empresa falir. Ele havia até distribuído isso, e é uma empresa pequena, mas podia ter crescido, porque ela estava com contratos gigantes com empresas grandes. Ele contratou 2 pessoas, eu lembro que tinha eu na parte operacional técnica, que eu ainda era técnica em química à época, e contratou 2 engenheiros para cuidar da gestão. E as pessoas cuidaram, só que não adiantava levar para ele e ele não executar. Então, para empresas menores, em que o fundamento final é apenas um lucro básico, eles têm um ponto de equilíbrio, às vezes nem tem, montam empresa e vai viver daquilo como o próprio emprego. Talvez isso seja uma realidade paralela, remota, tridimensional, enfim, fora da realidade. Mas tem empresas que nascem pequenas, mas elas têm objetivo, têm planejamento e sabem onde elas querem chegar. Então, elas vão começar já introduzindo. Você vê que elas já começam fazendo uma. É um ato bem simples, mas elas já começam fazendo uma inauguração com a comunidade. Isso é governança, isso faz parte de um dos instrumentos. Então, ela convida aquelas pessoas, ela faz toda aquela. Ou ela pega parte da sua produção e distribui naquela região. Aí ela faz, ao mesmo tempo que ela trabalha com a parte social da governança, ela trabalha com a parte sensorial, com análise de aceitação de mercado. Entende que ela consegue unir 2 pontos? Só que isso é uma análise estratégica, é uma visão estratégica de pessoas que trabalham desenvolvendo isso. Sozinhos é muito difícil, porque o empresário ele vive para gerar lucros para a empresa. Ele precisa fazer lucro, ele decidiu aquilo. Então, é muito difícil ele parar para fazer gerenciamento de atos, que são vários dentro da empresa, em que tome esse tempo dele. Ele precisa passar para alguém. E só mesmo aceitar que aquilo tem que existir. Porque, para a mentalidade de muitos empresários, fazer o gerenciamento da gestão corporativa e também as práticas sustentáveis, até mesmo de conformidades ambientais, é como se não fosse um investimento e sem custo. Ele só passa a entender que aquele é investimento quando ele precisa, por exemplo, vender a um Walmart, a uma Seconsud, ou outros grandes mercados de exportação, em que diz assim, você tem tal coisa? Ele diz, chega, corre. Eu digo que eu já participei, eu chega, agora eu preciso, chega, e tinha prazo. E eu disse, olha, o prazo que você tem é o dele, mas o prazo para vigilância sanitária, órgão ambiental, órgão do Estado, órgão federal, liberar todas essas coisas, você já perdeu o prazo. Você já devia ter pensado nisso lá, se você tinha o objetivo.
de participar desses processos de grandes empresas de exportação ou até mesmo interestadual. E aí perde. E isso é falta de governança corporativa, porque a governança, embora... É como se fosse um trabalho de valoração econômica. Porque se você tem uma governança, você tem toda uma cadeia produtiva organizada, padronizada em alinhamentos. Então, você tem a vertente da produção, a vertente social, a vertente trabalhista, e aí você tem mitigação de danos e riscos, e aí eu falo em todas as esferas, e aí você tem conformidade ambiental, você tem práticas sustentáveis. Eu vou citar um exemplo aqui de uma empresa que está nascendo assim, que eu falei que ia dar um exemplo. Aqui nos nossos, acredito que ele ainda esteja aqui, nós temos duas empresas aqui que estão nos acompanhando, que estão fazendo isso. Um é o Júnior Corumba. O Júnior Corumba está trazendo para Sergipe a maior piscina de ondas do Brasil, aliás, da América Latina. Eu quero conhecer. Já manda convite, Júnior, para todos os empresários que estão aqui online, ó, já vai na inauguração, isso aí. Todo mundo aqui. Essa piscina de ondas dele, Ariane, só para você ter ideia, a piscina de ondas que ele está trazendo para cá só existe em Dubai. As demais existem no Brasil, tem em vários lugares, mas são piscinas menores e provenientes de água doce, provenientes de água de poço, ou água de captação direta de rio. A dele é direto da onda, direto do mar. E são ondas com projeções até 4 metros para surfs nesse nível, e que ele é surfista, e tem vários surfistas internacionais envolvidos. Mas o que tem de diferencial, e saiu recentemente em vários lugares com a gente lá, a foto e tal, é que o empreendimento já começa com a governança corporativa e vários trabalhos de sustentabilidade, porque ele já está introduzindo, antes mesmo do empreendimento ser implantado, mas agora, durante a fase de planejamento e licenças, que foi a primeira coisa que ele procurou a gente, já sistemas, como gasta muita energia, a energia vai ser toda renovável, então ele já começou com os 2 pés, toda renovável. Ele está com sistemas de tratamento de efluentes e da própria água para retorno ao mar, totalmente de alta eficiência, com mais de 90% de eficiência. Todo o sistema de resíduo e tal vai ser, os que não forem reutilizados vão ser doados para cooperativas circunvizinhas. Então, o sistema já começa com benefício populacional gigante, gerando renda, PIB, entre outras questões, e redução de impacto. Então, isso ele já vem introduzindo isso. Então, quando ele fala isso e mostra isso, as pessoas dizem assim, eu quero investir nesse negócio agora, porque uma parte do empreendimento tem abertura para investidores que queiram fazer parte do negócio. É muito fácil querer fazer parte de um negócio desse. Por quê? Porque é um negócio que já nasce com todo o planejamento e padronização de social, econômica e ambiental interligadas. Então, uma coisa vai levar a outra. Estou adotando esse projeto que eu quero conhecer. Não, vai conhecer. É muito lindo o projeto e né, vai conhecer. Depois eu passo o contato do Júnior e eu volto a falar dele, mas tem outro empresário aqui que está aqui nos assistindo também, não sei se ele está online, que é o Humberto Pache. Ele está aí que trabalha junto com... Ele tem uma parceria junto com a gente, ele tem uma empresa, HDI e HPX, que são empresas que trabalham com empreendimentos de alto padrão, mas de alta sustentabilidade. Ele tem tanto projeto que, para eu lembrar, ele tem um empreendimento chamado Texas, que é no sertão. E ele está fazendo uma cidade cinematográfica dentro do sertão, com cidades com aquela história do faroeste, com toda a parte de sustentabilidade. Aí conversou conosco, além das licenças, ter todo um planejamento de reutilização de água, o esgoto, o fluxo de recirculação, e, é claro, ele conta com uma arquiteta, que, da minha opinião, eu pode ter arquiteta aqui, mas é uma arquiteta na área de sustentabilidade excelente, que é a Carol, que eu acho que também está nos ouvindo aqui, Caroline Batista, que está fazendo todo o sistema de reversão e tal, e a gente vai e valida. Sistema de melhoramento e reaproveitamento de energia. Então, as práticas sustentáveis valoram tanto o empreendimento que o VGV desses empreendimentos, que seria, digamos que de 45 milhões, passa a 80 milhões, um exemplo. Por quê? Porque ele valora essas questões de sustentabilidade. Não é sustentabilidade aí apenas, porque lembrem-se, sustentabilidade não tem relação direta com o verde.
tem as práticas sustentáveis, mas a sustentabilidade empresarial ela é valoração econômica. E você só consegue dar valor econômico a alguma coisa quando você estrutura ele para redução de danos e custos. E onde é que tem os piores danos? Os ambientais. Que você tem passivo, sua contabilidade não consegue entender o que é passivo ambiental, não sabe fazer essa contabilidade no final das contas, e isso vem, e você não percebe que os custos estão ali, e você não sabe de onde eles vêm. Então, e aí você às vezes tem multa, tem embargo, e isso tudo elimina o seu projeto. Então, é digamos que um inimigo escondido ali, um fantasma escondido, e eles não percebem, só percebem quando chega e bate na porta mesmo. Então, o Humberto ele tem alguns empreendimentos como, são tantos nomes, chalés do não sei o quê, que é no sertão, todos de madeira, alguns de metal. Já visualizei, já quero ir para esse chalé. Não, você não tem noção, não. Tem já imaginei. outro mundo lindo demais. E aí é no oásis do pessoal tá entrando, sertão. eu tô liberando, tá? Boa noite, Jenny. Pessoal entrando, sim. liberando. Eu tô aqui empolgada porque esses empreendimentos. Vamos lá. Se eles quiserem falar alguma coisa no chat, pode dizer assim, oi, é isso mesmo, alguma coisa que a Ariane está aí. Mas o que é que eu quero... Eu estou falando desses empreendimentos porque eles estão aqui, tá? Eu acabei me lembrando deles, que são exemplos maravilhosos, são exemplos de empresas que, ao nascer, já nascem com esse comprometimento. Quando eu já vi eles apresentando esses projetos para o governo, por exemplo, eles ficarem assim, e dizer, eu quero fazer parte agora, eu quero ajudar, eu quero... Por quê? Porque é um projeto que já nasce com tudo aquilo que ele leva para uma posição satisfatória. Agora, entendam, gente, quando a gente implanta... Mas, Gabriela, pô, não entendi foi nada ainda. Como é que eu implanto isso? Como é que eu digo... Essa é a pergunta. Eu acho que a gente tem que entender hoje como implantar e quais são algumas ações, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, só vem a separar o lixo. Não, tem poucas coisas, e tem energia solar, enfim, tem muita coisa. Então, dá alguns exemplos, tá, Gabi, para a gente também ter algumas ideias. Vou chegar lá. Como a gente, como agora que eles entenderam aqui o que é, tipo, é um conjunto de normas e procedimentos e processos organizados entre si. Isso é governança corporativa, tá? É quando você pega a sua empresa e transforma ela numa ata de documento, com tudo planejado. Isso é governança. É um conjunto, a conjuntura de todo o processo, de todo o sistema que seja, enfim, de procedimentos, todos validados e organizados para que você tenha acesso rápido a todas as ações. E aí, quando você faz... Agora, quem são esses conjuntos? Quem são essas normas? Quais são esses procedimentos? Isso depende de cada empresa. Se for uma indústria de produção de alguma coisa, ela vai ter lá toda a parte de logística, toda a parte do setor de compras. É um setor muito complicado, é um setor que muitas das pessoas que estão lá entendem da compra, mas não entendem da reversão do produto para um produto com a taxa tributária diferenciada e que atenda à demanda de sustentabilidade. Gabriela, agora você me fez viajar. De fato, quando eu entrei em contato, quem me convidou até para fazer parte como parceiro foi a B2E, que é a antiga XP Group, XP Group, que eu me confundo com a Up Group, quando eu vou falar. Ele disse, Gabriela, poxa, eu nunca me atentei, eu trabalho com recuperação de crédito tributário há anos, e a Laura Figueiredo também, que é a minha sócia na Up, e nunca me atentei a esse detalhe, que é na parte de produção industrial, na parte tal, eu estou fazendo sustentabilidade, porque eu estou separando os resíduos. Você não está fazendo nada mais que sua obrigação na parte de planejamento e gerenciamento de resíduos, que faz parte da sua licença. Isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é você reduzir custos através de benefícios ambientais ou de benefícios sustentáveis. Por exemplo, eu tenho aqui uma empresa chamada, que é a que faz as embalagens das cervejas. A VNI, não sei se ele está aqui, seu Valdeci, ou a Patrícia. Eles trabalham fazendo as embalagens. Eles gastam água estúpida. Água que vem da concessionária. Muita água lá. Então, o que a gente fez? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar na redução do uso dessa água, no reaproveitamento dela? Quando você faz isso, você reduz um custo e um dano tão exorbitante que isso vai fazer com que esse dinheiro seja reinvestido em outra coisa.
na melhoria da embalagem, na contratação de mais gente. E é um custo que você às vezes pensa que é indispensável. Não, eu não posso trocar essa água, não. Aí, às vezes, você usa uma embalagem dentro do seu processo de produção que tem uma taxa tributária que ela poderia ser revertida, como fez o bombom. O bombom agora é um biscoito, que é para reduzir a taxa. E ele poderia fazer ele biodegradável. Ah, mas aí ele ia ficar mais caro, mas ele ia ter um apelo ambiental bem legal para aumentar suas vendas e fazer jus ao custo. Aumentaria o custo, aumentaria o faturamento para ele. Isso, é claro, eu não estou aqui vendo a indústria produzindo, mas, de repente, dentro dessa produção, a gente pode introduzir sistemas de energias renováveis. Hoje já acontece bastante que você reduz custos, reduz danos. Danos, quando eu falo danos, são passivos ambientais. Você tem aí na produção, na parte tributária também, às vezes você está a taxa de energia, a taxa de água, até a própria taxa de esgoto, porque você consegue reduzir. Se você faz recirculação, você já elimina aquilo como resíduo, como efluente. Então, você já consegue reduzir. Olha quanta coisa você conseguiu reduzir dentro da indústria de custo. E tem muito mais. Então, esse é um exemplo. Quando é que você consegue fazer isso? Quando você tem um planejamento disso. Você tem uma parte de produção, você tem uma parte de logística. Na logística, você também tem como agregar muita coisa. Às vezes, você pode melhorar, otimizar uma embalagem de entrega, que pode de reduzir carga tributária. Entenda, muitas vezes a sustentabilidade, vocês vão sei que vão ficar pasmos, mas é verdade, se o biodegradável é mais caro, use o outro, porque a sustentabilidade está em você se sustentar, se manter. Não é você atender a demanda ambiental. Se for possível, ótimo. Aí você vai ter uma questão de conformidade ambiental, mas sustentabilidade vem de sustentação. Então, a indústria tem que se manter lucrativa e altamente competitiva. As ações de sustentabilidade são reduções de custo, reaproveitamento inteligente e estratégico dos próprios bens, com redução principalmente de taxa fiscal e tributária, onde você consiga ter valoração, reversão através de investidores, consiga facilitar através desses documentos assim, todos arrumadinhos, porque tanto investimento, quanto fundo de investimentos, quanto bancos e outros, eles não vão facilitar a sua vida na ampliação, ou seja, programas como PSDI, que tem em todos os estados, que são programas de desenvolvimento industrial, eles não vão lhe dar recursos se seu negócio não está totalmente dentro de um programa de governança. Mas eles não chamam isso de programa de governança. Não é um nome comum ainda no Brasil, certo? É como ESG, entre outros, que estão totalmente correlacionados. É a mesma coisa. Eles não chamam isso disso, eles chamam isso de teaser, book, os nomes, tudo organizado, mas é a organização operacional e sistemática de redução de custo da sua empresa. Se está tudo ok no financeiro, se a indústria ela usa recursos próprios, se ela mistura, o dono mistura com o todo, vai passear os dinheiro da indústria, se vai. Enfim, todas essas coisinhas que parecem bobas, se elas estão sendo feitas de maneira correta, coerente com o mercado, para que eu possa investir, para que eu, que sou um stakeholder, que estou aqui analisando seu negócio, possa querer entrar nele e fazer parte. Digamos que ele é uma SA. Então, entendam de uma vez, sustentabilidade é de se sustentar. Se você é uma empresa menor, uma empresa pequena, você pode começar, por exemplo, o cara tem uma loja de roupas. Tá, eu posso usar vários cabides, mas eu posso otimizar. Boto peças em cabide, boto peças expostas, abertas, já reduzi cabide. Cabide, alguns daqueles polietilenos que são utilizados, alguns têm alta densidade, outros não, eles podem ou não ser reaproveitados, então eles viram resíduo. E o pessoal que faz recirculação de resíduo não usam eles, viu? Eles vão para o meio mesmo e ficam lá, certo? Então, a galera que nunca vi falar disso, mas é isso. Ah, mas ele está mandando na sacola plástica. Ele pode fazer o seguinte, criar um nomezinho bem bonitinho e botar no papel, daqueles parecendo manteiga biodegradável. Olha, ele reduziu a tarifa, porque o plástico tem um custo tributário muito mais alto de produção. O outro, ele consegue ter até em espaço dentro do seu negócio, ele consegue ter lá uma laminazinha, ele arruma, fica mais bonito. Você pode chamar isso de humanização do negócio. Você pode dar o nome que você quiser, porque isso é marketing, já tem outro aproveitamento.
é publicidade. Mas você já está É mandando... muito importante. Olha só, você entrou num ponto-chave também, que a marca, ou enfim, né, a empresa, ela pode usar isso como um branding, porque querendo ou não, ela ser sustentável, você falou da valorização do valuation da empresa e tudo mais. Ela entra numa esfera onde ela está ajudando o mundo, né? Então é uma empresa que já está no o novo futuro que a gente comentou aqui, né? E esse novo Exatamente. futuro, Inclusive, desculpa cortar, inclusive, ótimo, Fábio, traz. é, Sabe? tem a questão na B3, tá? Da empresa sustentável, isso tem a ver com o mercado, tem o novo mercado da B3, né? Que é considerado novo mercado, que é justamente as empresas que têm sustentabilidade. Quem não está comprometido com sustentabilidade, ela sai do novo mercado. Pronto, perfeito. É É isso aí. isso. É aquilo que a gente falou, vai sair correndo. Agora eu tenho. Meu Deus, eu não fiz isso antes, e agora, para eu fazer parte disso? Aí agora vai sair correndo, não. Sugestão que a gente sempre dá, inclusive quando a gente faz palestras, inclusive, Ariane, é uma sugestão. Eventos para contadores. É a partir daí que muita gente. E a Fabi aqui, ó, essa mulher vai pro Ela é palco, contadora? ela é do palco, a Fabi, ela é contadora Não de é, Fabi? investidores Os contadores ela vai pro precisam ouvir palco. mais isso. Eu Faz sou, evento, Fábio. desculpa, mais uma vez, eu sou contadora e quando eu me formei, o meu trabalho foi sobre gerenciamento de risco corporativo. Massa, Fabi, é tão raro eu ver o pessoal aqui, eu pergunto. Pessoal, Estudei contabilidade. o COSO, o COBIT, tudo isso. Maravilha. Então, Fabi, o que é que eu penso? O que é que eu faço? Eu faço isso, tá, Fabi? Eu crio eventos pontuais aqui com contadores para falar sobre contabilidade ambiental, contabilidade dos passivos, contabilidade de responsabilidade socioambiental. Eles ficam assim olhando para mim, ó. É, porque Tipo, não é fácil. e aí nasce, uma empresa nasce da contabilidade. Então, quando eles dizem, olha, e eles dizem, vocês dizem, porque eu digo que o contador, ele é o divã do empresário, não é? É muito engraçado. Eles chegam lá no meu escritório, e a mim faz, mas meu contador não disse, meu contador não fez. Eu digo, e o contador agora é dono da sua empresa. E é isso mesmo, porque eles têm claro, uma confiança na contabilidade. De fato, a contabilidade é que vai ser o seguinte, olha, para você abrir essa empresa aqui, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu vejo, aqui tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter uns 300 mil coisas, isso aqui é assim. E às vezes o contador indica, às vezes o contador vai, olha, isso aqui quem faz é isso. Às vezes o contador diz, cara, veja, você tem que ter, eu não sei quem faz, pesquise, mas tem que ter e tal. Então, nasce dali. Então, é importante nesse ponto, quando a gente faz aí pelo clube, levar para as contadoras a importância delas buscarem se informar sobre essas questões, que é do próximo século, senão as empresas, né, que ela presta serviço podem ficar para trás e elas podem ser contadores que podem, inclusive, em parceria, prestar esse serviço de organização, de outras coisas. Então, é um ponto muito importante nesse caso. Eu não sabia, Fabi. Que bom. Prazer. Imagina. Adoro. E a Fabi, ela é do conselho do clube, ela é contadora de investidores da Bolsa de Valores. Então, ela Não. tem toda uma expertise diferenciada. Eu falo que ela não é contadora PJ, ela é algo mais específico ainda. Maravilha. Então, ela está entendendo, né, Fabi, a dor que eu estou dizendo que é comum, porque, de fato, é o que acontece. Então, elas nascem dali, e elas acabam fazendo o básico, as empresas. Não as grandes indústrias e corporações, elas já nascem com objetivos definidos. Mas se a gente está falando aqui de empresas com perspectiva de crescimento no Brasil, a gente teria que começar a ajudar elas lá do começo, porque para organizar depois é mais difícil. Mas elas só, muitas vezes, não tem jeito. Elas só vão pensar nisso quando elas começam a dar certo. Aí elas dizem, agora eu vou expandir. Aí agora precisa fazer a organização. Então, precisa fazer as auditorias, precisa fazer. Pronto. Aí, para você fazer a implementação dessa governança, primeiro você precisa saber o que é que você quer atender de mercado, a segmentação do que você quer fazer, para você agora começar a implementar o seu conselho administrativo, que aí tem que ter um contador que entenda, viu, Fabi? A gente vai ter que. A gente, eu digo, o clube, treinar essas mulheres, porque esse mercado vai existir. Uma empresa como essas que eu falei aqui agora, do Humberto e do Júnior, eles não vão conseguir crescer tanto sem uma contabilidade que compreenda essas necessidades, para dar esse suporte, assim como o advogado também. O direito ele não vai ficar só restrito ao
trabalhista, a contratos, tal, eles vão ter que entender um pouco da matéria ambiental, ou delegar para um especialista, e de governança, e de sustentabilidade, porque vão haver contratos específicos e demandas necessárias em que contratos podem ser reincididos por falta do atendimento disso. E o cara perder, não, eu vou entrar com ação, eu vou fazer não sei o que, pô, e o cara não está preparado para isso, para essa demanda lá na frente. E também tributário. Acho que, tirando, depois do contador, ou o contador com essa especialidade, mas é o advogado tributarista. Por quê? Porque é ele que vai manter a sustentação do negócio. Ele quem vai fazer tudo isso junto, claro, com alguém que entenda do que está sendo trocado ali. Eu brinco com Laura que eu entro nessa seara da parte de produção, onde eu entro na parte apenas de se eu melhoro a embalagem, se aquela que joga eu posso reaproveitar, para que ela possa fazer depois os cálculos, que vai mandar para o contador, né? Sabe? Onde ela faz as reduções dessas cargas todas. Ou ela fazer a recuperação disso. Mas não vamos trabalhar só com recuperação, porque aí é coisa de imposto, de coisa... Vamos trabalhar melhorando o sistema interno, que já começando do zero. Então, na implementação, você começa já querendo entender, tipo, eu quero trabalhar com tal segmento e eu quero trabalhar com exportação. Pronto. Entendeu o que você quer? Agora vamos começar. Para trabalhar com exportação, preciso de quê? Fez o levantamento do que precisa e começa a iniciar o conselho administrativo, depois as políticas internas, a criação. Com esse conselho, você vai criar as políticas internas. Essas políticas são o quê? Política da contabilidade, a política da logística, a política de produção. A empresa passa a ter uma política. Quantas empresas têm política? Elas têm até uma coisa, mitão, visão, talvez isso não é política. Política é como se você estivesse formulando uma política pública de Estado que se mantém ali e vai se modernizando aos poucos, independente do governo que entra. Porque tem política pública daquele momento que é criado ali e tem a política pública de Estado que vai se mantendo. As da vacina e outros, não é todo mundo que pode mudar. Aquilo ali já foi consolidado. Então, as indústrias têm que criar política para que ela tenha os princípios, os valores e as metas muito bem definidas. E isso é parte da governança. Então, dentro dessa política, você vai ter políticas para a seara de conformidade ambiental e de responsabilidade socioambiental. Considero essa uma das mais importantes no sentido da sustentabilidade, porque você tem que aprender a usar a comunidade, usar o que está à sua volta a seu favor. Vou explicar por quê. Um aterro sanitário vai se instalar numa cidade. Se ele não faz um trabalho de conscientização, de socialização e bonificação e beneficiamento da comunidade, ela se volta contra ele não consegue colocar. Ela vai lá dizendo, não queremos esse negócio aqui. E você vai ver muito na internet, pode colocar. Sua indústria vai se instalar no local. Chega uma pessoa lá e faz, vai poluir o rio. Pronto, acabou. Você não bota ali não, que o Ministério Público vai tirar você de lá, porque não é só isso não, tá? Eu estou dando um exemplo. Esse é um exemplo. Mas se você chega, eu vou implantar lá, e aí você tem política de governança, de responsabilidade socioambiental ou de comunicação social. O que é que você vai fazer? Vai fazer um trabalho de comunicação prévia, vai trazer benefícios para essa comunidade, antes da instalação da sua indústria. O clamor da população que venha, chega, que dia que você chega, homem, chega logo aqui, que eu preciso de você. Porque você fez um trabalho estratégico dentro da governança antes. Então, Ariane, ele não tem um padrão, o que ele tem são segmentos. A gente vai precisar entender qual o direcionamento daquela empresa para montar o que ela precisa dentro da governança. Porque não vai sair... O que acontece hoje, por exemplo, com a Engevix, por exemplo, que meu cliente está aqui, pode ver, ele... Gabriela, eu estou perdido nesse negócio aqui do SG de governança. Eles fizeram uma política baseada só no que alguém já fez, ele fez. E a peculiaridade, você fez baseado em quê? Só porque para ter esse negócio, não sabe onde vai. Então, ficou perdido. Não, você tem que entender, fazer primeiro um diagnóstico da sua empresa, todos os segmentos que ela tem, dos stakeholders, onde é que estão as pessoas que vão lhe comprar, onde é que estão as pessoas que isso, onde é que está todo um segmento. Fazer os direcionamentos e aí sim criar as estratégias para botar dentro da sua política. Não é solto, não é de qualquer jeito. Para quem você quer atender, qual mercado você quer atender? É baseado nele, nas exigências dele que você vai criar.
Então, eu não tabelo ele, mas a primeira coisa que você tem que ter, de fato, é um conselho de administração independente. Eu sempre sugiro isso para que eles possam pensar junto com você, porque se você já manda e manda, desmanda, você não vai ter o contra, porque ninguém vai querer ser contra o chefe. Mas se você tem mentes pensantes independentes, vai dizer, e avaliar isso de forma estratégica, você vai ter mais alguém para pensar por você nesse ponto. E a criação das políticas internas, que aí vem todas elas, todas correlacionadas. As auditorias, baseadas naquilo que é necessário, e o atendimento das legislações, aquilo que é necessário. É necessário um CAF, é necessário o quê? Para aquele tipo de segmento que você quer. Ah, é necessário isso e aquilo. Pronto, então vamos criar políticas para ter a data de validade, porque às vezes você tem tudo certinho. Aí você contratou uma pessoa para cuidar da renovação das coisas que você tem lá de documentação. Mas ela não tem uma política de atendimento, não tem uma política de comprometimento disso. Então, no outro dia, a pessoa vai lá, chega que eu vou participar da licitação. Ih, eu esqueci de renovar. É assim, é assim. Eu acredito que isso no Brasil é a parte mais comum. Porque não é programado em uma política, é apenas contratado para ser feito. E aí você diz, olha, você tem que fazer, bota aqui, bote em um sistema me avisando, pisca lá, tá? Mas não vai funcionar, não é isso que funciona. Você tem que entender a necessidade daquilo. Então, pessoal, a governança corporativa nada mais é do que, olha, vamos falar da etiologia da palavra. Corporativo é a empresa, é o negócio. E a governança é você governar. E governar, você agora fazendo apologia ou uma analogia a governo estadual ou municipal, é você dar diretrizes, é você criar leis, é você desenvolver coisas que tragam benefícios. É a mesma coisa que você vai governar a sua empresa e não mandar na sua empresa, você vai governar o negócio, criar isso. E aí, como é que o governo faz? Ele cria conselhos, que são secretarias, departamentos, que vão dar subsídio para eles. Tem assessores, e vai criando as políticas que vão beneficiar aquela população mediante o estudo que ele fez, densidade demográfica. Ele fez um estudo de crescimento da cidade, zoneamento, entre outros tantos, ele analisou tudo isso e disse, pronto, na minha gestão eu vou fazer tal coisa. Então, vamos trazer para a indústria ou para a empresa? Analisei onde é que eu estou no bairro X, é um bairro de classe média, um bairro de classe mais baixa, eu vendo um produto que tem características X, tal, então para eu abraçar esse mercado, tal, vamos criando as políticas. Mesmo pequenininho, ele vai crescer se você seguir. Nós somos seres naturalmente seguidores de regras. Sem regra a gente não consegue fazer nada, né? Se você prestar atenção, muito legal. Né? Então, assim é um negócio. Ele não vai crescer de forma louca, ele tem que seguir regras. O contador sofre, né? Não chega imposto de renda hoje, liguei, tá, que agora ninguém sabe para onde vai mais. Né, Fabi? Gabriela, eu quero fazer uma pergunta aqui pra gente. Não é a Fabi que fale, porque chega a época de imposto de renda, ela fala, nem me liga, não me manda convite de evento, não me manda nada. Ela fala, não me manda nada, não posso. Mas muito bom, muito bom. E quer falar, Fabi? Não, não. Pessoal, para encerrarmos, eu quero só fazer uma pergunta agora com relação aos clientes, tá? Então, a gente hoje está desenvolvendo, o mundo vem mudando muito, né? Cada dia mais as pessoas estão querendo ter atitudes sustentáveis. É a sacolinha no mercado, eu estou pensando na persona agora, tá? E existem as pessoas vegetarianas, veganas e tudo mais, e as empresas precisam se adaptar a esse novo consumidor, né? Então, olhando para esse cenário, né, Gabi, eu sei que você também é uma pessoa visionária, tudo. Em quanto tempo isso vai se afunilar mais, né? Como que vai ser esse novo mercado agora? A questão própria da internet, enfim, que acelerou muitas coisas. Então, você de fato acha que as empresas já têm que ir por essa linha, tanto da embalagem quanto de tudo que compõe, né, o negócio? Para ser sustentável, já estar dentro desse padrão, né? Principalmente os veganos, que eu acho que é um nicho. Eu vou contar um case rapidinho só, mas a gente, como indústria, para atender o vegano foi impossível, porque você tem que ter uma parte da empresa dedicada, né? Porque o vegano não pode nem passar nada por ali. Então é bem complicado, é algo que você tem que deixar a empresa uma parte dedicada. Então, como que vai ser esse novo mercado, né? Vai ter que se dedicar para isso? Abre já espaço para isso ou não? Calma, que tem tempo.
Veja, nós já ultrapassamos o tempo, certo? Se você for olhar, o Brasil está bem abaixo. Se você for olhar dados, a Fabi pode me acrescentar, Bolsa de Valores, fundos, entre outros, nós já estamos ultrapassados de estar lá. Outras empresas já conseguem chegar lá mais fácil, porque elas já têm tudo isso muito bem trilhado, bem trabalhado, elas já nascem com esse perfil, porque lá já existe uma cultura, em outros países, de não haver nem burocracia para abrir a empresa. Imagine para você criar o básico, que é governar o seu negócio, então, e criar mecanismos de sustentabilidade, que é de sustentação, né? Que é para você reduzir custos e melhorar e otimizar o uso dos recursos naturais. Amei isso. Isso eu vou fazer um corte, tá? Pronto. Aí o que acontece? Agora, para cliente, vamos lá. Você falou de duas coisas: cliente, internet, tal. Vamos lá. Cliente. Eu trabalho com várias indústrias aqui de alimentos, né? De alimentos. Para várias aqui, graças a Deus, né? Um abraço a todos aqui. E aí, cliente é segmentação. Se você tinha condição de botar dentro da sua empresa um segmento que atendia ao vegano, beleza. Quais as necessidades normativas para atendê-lo? Pronto. Vai criar aquilo ali e vai atender. Ah, Gabriela, eu sei que é uma coisa que cresce, que precisa, mas eu quero continuar atendendo quem eu atendo. Você vai ter mercado do mesmo jeito. Você vai seguir a segmentação de acordo com aquilo que eu falei lá na frente. O que é que você quer? Qual é a segmentação? Não, eu quero atender os dois. Você vai criar políticas e regras e diretrizes e prover instrumentos que sirvam para os dois, porque você vai ter necessidades específicas. Então, e o cliente, ele dentro desse trabalho de governança, ele não é aquele mais do que tem a razão, não, mas ele tem a persuasão e a manipulação da máquina, e aí entra a internet. Hoje, dentro das políticas de governança corporativa, e não só por isso, até a nossa imagem, nós estamos hoje muito vulneráveis. Antes, nós podíamos esconder uma situação e corrigi-la. Hoje, antes que você pense, já está na internet. E aí você gera um movimento em massa contra, a favor, tal, que podem prejudicar. Fabi pode confirmar aí, a bolsa lá vai baixar tudo, cai tudo. No mínimo de desvio de uma informação, acabou. Você pode estar hoje com não sei quantos milhões lá de gente investindo, e só porque alguém disse que tinha um fio de cabelo dentro de uma coisa daquele e começa uma repercussão midiática, tudo aquilo cai. Então, cai, e aí eu não entendo muito bem da questão das bolsas, mas eu sei que é assim que funciona, porque eu acompanho algumas empresas, e aí você perde tudo. Então, você tem que ter, dentro de toda a governança corporativa e sustentabilidade, você tem que ter antecipação de comunicação, você tem que ter estratégia de comunicação, porque é o que pode, hoje, quebrar, queimar, enfim, qualquer negócio. E aí começa por esse cliente, que ele vai dizer assim, não, e aí ele pega o celular e começa a gravar e começa a dizer o que quer, e aquilo viraliza, repercute, e para a sua empresa voltar aquilo ali, ela vai ter que ter um trabalho ainda superior àquele de informação de forma positiva. Isso na Natura, entre outros, já passou muito por isso, com as mudanças de lei, de regras, por causa dos animais, e por causa disso o quê, bererê. Então, tudo isso foi alterado até que ela conseguiu hoje ser a empresa da sustentabilidade, né? Mas até chegar até aí, ela quase para. Então, Eu imagino, que é um processo, sim, é um processo complicado. Eles tiveram que, acho que, fortalecer muito isso várias vezes, né? Virou, as propagandas eram de fato trabalhadas na neurociência, porque você fala, entendeu? Então, essa é uma coisa. Aqui, por exemplo, eu tive uma indústria de alimentos que quase fez. O Ministério Público entrou com ação dizendo que estava contaminando o rio com os sucos, e a gente teve que fazer todo mostrando que não era assim. Então, eram quase 3 mil empregos diretos. E nada mais era do que rivalidade entre indústrias. Não era nem o governo, não era nada, era um concorrente entre si, brigando entre si, e aí contaminando a população e dizendo que aquilo era aquilo. Muito comum, práticas né, ruins do mercado. Né? Mas o que que ajudou esse cidadão? Ele tinha todos os planos e análises de monitoramento dos efluentes catalogados, organizados por data,
com todos os protocolos enviados ao órgão, com as homologações do órgão. Então, você não tem como dizer que, por mais que houve uma alteração da turbidez ou da cor do rio, que aquilo era contaminação. Podia até estar poluindo, mas dentro da capacidade de resiliência do próprio rio. Entendeu? Então, se ele não tivesse essa organização, provavelmente a empresa estava fechada. Mas ele resolveu fazer disso algo muito sério, porque ele tinha tudo. E aí foi fácil ele mostrar documento, comprovante, protocolo, não sei o quê. Então, ele tinha tudo em mãos. Toda a cadeia produtiva de entrada de produtos, saída, emissão de efluente, de tratado com bruto, com não sei o quê, bererê, análise de áreas, mapeada do rio, de pontos diferentes da montante jusante. E se ele não tivesse? Não tinha o que dizer. O órgão ambiental ia dizer que você poluiu e acabou. Você provar que aquilo que X não é X, que X não é Y, você já teve uma propaganda, aí as rádios já tinham começado a falar. Empresa X, já estava começando a fazer tal e tal, e ele se antecipou, começou a fazer a campanha de comunicação, de não sei o quê, ou seja, porque ele tinha padrões de governança e de políticas já preventivas, porque existe também as preventivas e as corretivas. Esqueci de dizer, dentro dessa política a gente trabalha também com as políticas de médio, longo e curto prazo, porque a gente tem que saber as ações que vão ser pontuadas ao longo dessa, dependendo da segmentação. E as preventivas e corretivas, porque geralmente as empresas, quando vão pensar nisso, elas já existem, então nós temos que corrigir. Depois disso, criar, depois da correção, medidas que vão prevenir que aquilo não aconteça novamente, ou que, se acontecer, nós tenhamos como defender, ou como justificar, ou como facilitar que aquilo melhore para que eu possa competir. Então... Não, perfeito. Então, assim, é começar ontem, né? Começar ontem. Pelo menos começar, devagarzinho, não precisa sair fazendo agora, epa, vou parar tudo, não. Vai. Já está ajudando o ambiente, já, né, papel zero, já vai começar essas atitudes que eu acho que são fundamentais. E começar a divulgar, né? Informar. Sim. E um último conselho. Já fala para a gente, Gabi, um último conselho para os empresários. A persistência coerente é sempre importante, então desistir jamais. Comece, seja persistente e coerente, que certamente as coisas acontecem e vocês vão conseguir transformar o desafio em uma grande conquista. Amei. O desistir jamais é muito bom, porque às vezes é a persistência do empresário que muda o jogo. Exatamente. Né? Muitas empresas fecham porque o empresário que fechou, ele que se fechou para continuar, para insistir. Né? Eu falei numa palestra recente que os 3 primeiros anos são para você ficar bom, não são para você ficar rico. Então, calma, né, que o dinheiro volta, tudo acontece. E é tudo sazonal, vai, vem. Vai ter momentos, mesmo depois de 20 anos, que vai ter altos e baixos, você só tem que ter persistência assertiva, né, com essa coerência, porque persistir em coisas como se fosse um ponto de faca, como o pessoal também. Vocês têm que saber analisar as coisas, né? Porque o que falta muito é análise crítica de muito empresário. Ele quer botar um negócio e quer que a coisa exploda, vai fazendo a parte midiática e esquece da consistência. Tem que ter consistência, tem que ter qualidade. Não tem para correr. O que se mantém no mercado é a qualidade, pelo menos a longo prazo. Vai ter coisas que nasceu, depois acabou. É igual a vida de artista e outros. Teve qualidade, você vai conseguir se manter devagarzinho. Eu digo isso por experiência mesmo, né? A gente tem 20 anos de mercado, a área ambiental é uma área complicada, uma área com muitos desafios, e a gente vem crescendo de forma linear. Nunca fiz nada para ser de forma exponencial, porque eu precisava manter a qualidade, então eu tinha que segurar a minha ansiedade em muitas vezes. E olha que muita gente acha que eu faço muita coisa, e eu não faço nem 10% do que eu poderia fazer por causa dessa cautela, que é a consistência com coerência. Então, você vai trabalhando ali, as coisas funcionam. E vai persistindo. Vai ter um não hoje. As coisas todas mudam hoje. Mas amanhã é diferente. Vamos lá. Insistir. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Nossa, muito bom. Eu falo que eu aprendo tanto. Toda vez que eu entro numa webinar para apresentar, mas eu aprendo tanto. Assim, a cabeça explode, porque realmente
Eu já fui anotando aqui várias iniciativas também já para fazer, porque realmente, e isso é legal da gente levar para as empresas, mas trazer para a nossa casa, para o dia a dia, porque Lógico. realmente o mundo vem mudando e a gente precisa ter essa consciência. E a gente nunca tinha falado de sustentabilidade, o mundo está mais... o ESG, ele veio muito forte. São Paulo, né, a Heineken fez um evento que foi uma ação no Rio Tietê. Não, foi no Rio Pinheiros, no Rio Pinheiros. Então, a gente tem um rio aqui muito poluído. A Heineken fez um bar, né, flutuante, que foi bem legal. Então, assim, todas as empresas estão pensando nesse ESG, nessa nova mudança, né, em ajudar o meio ambiente, porque, realmente, hoje, se a gente for olhar para tudo que acontece, é reflexo das nossas ações. Então, o rio poluído, o alagamento, né? Tudo que acontece é reflexo nosso. Então, é a gente ter essa consciência e fazer a nossa parte, que a gente vai ter um mundo melhor, né? Obrigada, Que doutora. agradeço. Obrigada Espero ter gostado, Fabi, e todos que estão aí presentes. E Boa noite, gente. Boa noite. Muito, muito obrigada. Agradece quem conseguir participar, quem participou no grupo. Enfim, doutora, também dá o seu tchauzinho lá. E boa noite, Marcela, liberou. Boa noite. Boa noite, Jenny, Humberto, todo mundo. Muito boa noite. Cláudia, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo, Fabi. Tchau, tchau. Beijo, tchau.